Meu nome é Neemias Oliveira, sou psicólogo clínico e hoje eu estou aqui nesse projeto para falar um pouco com vocês dentro desse tema do luto, para falar sobre um assunto específico, que é a superação. E antes de desenvolver um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho algumas problemáticas para trazer para vocês, também relacionadas ao luto, para a gente chegar na superação em si. E aí, dentro dessa abertura, dessa introdução, eu queria trazer para vocês alguns, como eu posso chamar assim de uma maneira que fique fácil de entender, alguns pontos, né? Alguns pontos bem específicos relacionados ao luto. Talvez até algumas verdades sobre o luto, que durante todo esse projeto espero que você saia daqui entendendo isso. A primeira delas, que vai trazer uma necessidade por quem está passando por esse processo, é que o luto não é um processo linear. É claro e evidente que o luto, assim como a vida, esse processo, ele eu gosto de chamar de uma espécie de montanha-russa. Vão existir altos e baixos. E esse processo do luto, ele exige que o sujeito atribua um novo sentido. Que ele venha atribuir um novo sentido àquelas memórias, às vivências, à sua rotina. Tudo isso está interligado a esse novo significado que é necessário atribuir. E a palavra que vai definir isso é a ressignificação. Quase que não sai, pessoal. Mas ressignificação. E o que seria ressignificar algo? É exatamente isso, atribuir um sentido novo àquela memória, às vivências que foram feitas, os costumes que está interligado entre a pessoa que está passando pelo processo de luto e a pessoa que se foi. E vale salientar que aqui a gente está falando sobre o luto e numa visão mais abrangente, numa visão geral, o luto não apenas está interligado a perder uma pessoa, né, um ser humano ali, um ente querido, mas também a coisas, a um status, né? Muitas vezes nós estamos no mercado de trabalho, exercendo uma função, e em um certo momento nós deixamos de exercer aquela função e passamos também por um processo de luto. Mas o meu enfoque aqui, dentro dessa introdução que eu queria deixar claro para vocês, que é exatamente quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde uma pessoa. Cabe você também avaliar, né, dentro desse processo de luto, o que você perdeu. Né? Então, voltando um pouco ao sentido, esse novo sentido, ressignificar, é muito importante você perceber isso. A tomada de consciência de que você precisa atribuir um novo sentido. E eu gosto de falar não apenas a pessoa, porque muitas vezes essa pessoa estava no seu convívio, você convivia com ela, e ela de certa forma moldava até a sua rotina. E aí quando pensamos no luto, esquecemos também que isso interfere na nossa rotina. Às vezes é uma pessoa que você tomava café da manhã, às vezes é uma pessoa que você dormia junto, às vezes é uma pessoa que você compartilhava momentos, né, juntamente com ela. Então é muito importante a gente entender que não é apenas o ser humano perdido, mas todo o peso que sua relação com ele tinha, tudo precisa ter e ser atribuído um novo sentido. Porque é até redundante falar que o luto representa, né, quando você perde alguém. Você perdeu alguém e você passa por um processo de luto, ou como eu disse anteriormente, você perde um emprego, um objeto, enfim. Então, tudo isso é passível de avaliação, e eu vou sempre falar isso sobre a capacidade de refletir, a capacidade de parar e pensar, porque não vai adiantar muita coisa se todas as pessoas que estão por trás desse projeto ter esse trabalho, se você não parar para pensar um pouco sobre o que está sendo dito aqui. Então, eu preciso que vocês entendam que é necessário desenvolver essa capacidade de reflexão para que tudo aquilo que a gente está teorizando aqui, inclusive eu tenho até algumas
técnicas, tem alguns exercícios para passar para vocês, mais no final dessa nossa conversa. Eu vou disponibilizar isso para vocês. Mas tudo isso que a gente está teorizando precisa ter esse filtro. É necessário que você filtre tudo isso que a gente está conversando. E tem outro conceito também que eu gosto muito quando estamos falando sobre esse processo de luto, que é a necessidade de resiliência. Entender que a superação será sempre inacabada. E aí já entrando no tema específico da superação. Que ela é fluida, que ela é contínua, que é algo que consegui encontrar e simplesmente tá tudo certo. Né? Consegui encontrar e a partir de agora, daqui para frente, é só sucesso, é tudo bem. Não. Ela é contínua. Você vai precisar exercitar essa superação todos os dias. E aí eu volto mais uma vez. Quando você se deparar dentro da sua rotina com algo que te lembra o que você perdeu, quando você se deparar com uma situação que aquilo que você perdeu seria muito bom você compartilhar. Então, essa resiliência, o que seria essa resiliência? É a capacidade de se adaptar a novas situações, de ser fluido, de ser maleável, de ser híbrido. E quando eu falo sobre essa questão da necessidade de adaptação, eu gosto muito de falar também sobre a responsabilidade. Porque não é simplesmente nós pararmos e pensarmos que precisamos nos adaptar. E a adaptação ela tem um leve problema. Ela nos faz manter o mecanismo funcionando da mesma forma. Neemias, o que isso significa? Quando falamos dessa necessidade de resiliência, adaptação, responsabilidade, e aí eu me adapto a certa situação. Digamos que nós temos uma roda e essa roda quebra, né? Por algum motivo ela quebra. E aí nós fazemos uma série de adaptações ali para manter essa roda girando. Porém, em nenhum momento nós nos responsabilizamos em consertar de fato essa roda, ou trocar essa roda, ou mudar essa roda, ou utilizá-la de uma maneira totalmente diferente. A gente simplesmente adapta. E aí o caminho continua sendo o mesmo. Logicamente pensando na roda como ela inserida em um transporte ou algo que está nos levando para algum lugar. Então, analise junto comigo. Se essa roda tem algum problema, ela quebra, nós consertamos, nós vamos continuar indo para o mesmo lugar. E muitas vezes essa adaptação é feita de uma maneira que não é boa. Né? O famoso, a gente armengou, a gente deu um jeitinho ali, arrumou, botou um esparadrapo, botou uma fita isolante. Mas não é bem isso. É muito melhor a gente se responsabilizar no conserto dessa roda para que a gente tenha autonomia de mudar o destino desse veículo, né? Dentro dessa metáfora, como eu estou falando. Então, essa resiliência, ela precisa te levar a uma autonomia e não apenas uma adaptação. Eu usei o exemplo do café da manhã. Você tinha um costume de tomar o café da manhã com alguém que infelizmente se foi. E aí você para analisar o que é que eu posso fazer. Como é que eu posso utilizar a resiliência aqui? Será que eu vou apenas adaptar esse café da manhã e vou continuar sentindo falta daquela pessoa? Ou é melhor eu atribuir um sentido diferente, me utilizar dessa resiliência e vivenciar essa experiência de uma forma diferente? E aí eu me responsabilizando por essa mudança, por essa transformação. E aí, como eu disse lá no começo, dificilmente eu vou trazer respostas aqui para vocês. Eu vou trazer pontos para que você reflita, para que você pense. Esse é o maior objetivo, senão eu apenas iria teorizar, ia botar uma roupa aqui, uma gravata, ia ficar teorizando para vocês. E ia encerrar isso aqui e sua vida não ia mudar em nada. O seu processo de luto não iria mudar em nada. Então é necessário que você pare e pense. Eu vou sempre repetir isso.
E, como já foi possivelmente tratado nesse projeto aqui, eu queria, né, ligar exatamente agora o ponto da superação. O luto, ele tem algumas fases: a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Dentro da aceitação, que é esse último ponto, que eu vou me apegar a ele aqui para trazer essa questão da superação para vocês, essa aceitação, como eu já disse, ela está dentro desse contexto de continuidade, de fluidez, de inacabado, algo que você vai precisar exercitar sempre, 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 sempre. E aí é necessário a gente entender algumas coisas dentro desse processo para que você consiga vivenciar esse processo de altos e baixos, de teoricamente uma montanha-russa, para que de fato você entenda o que é a aceitação. Então, quando alguém nos deixa, quando essa pessoa morre ou esse algo morre, e eu quero que você atribua isso de acordo com sua vivência, existe um espaço vazio, existe uma sensação de vazio, que isso, existe uma busca incessante para preencher esse vazio. Então, é necessário que você entenda que nada vai substituir esse vazio de igual forma. É lógico que pode ser utilizado algumas ferramentas, inclusive eu vou falar aqui para vocês, né, dentro dessa conversa que nós estamos tendo, mas nada vai preencher esse vazio de forma completa. Então é necessário que você entenda isso. É necessário que você perceba que nada vai preencher. E a partir do momento que você aceita, acontece agora não mais a busca pelo preenchimento desse espaço vazio, mas sim uma busca pela liberdade. Essa é a melhor palavra, em relação ao luto. Você não mais vai estar preso ao processo de luto. E sim você vai conseguir ter uma certa liberdade em relação ao luto. Então vai existir essa transformação. Eu não preciso mais preencher, eu já atribuí um sentido diferente, eu consigo utilizar a resiliência para poder lidar com as novas situações, com a ausência, com esse vazio. Então agora o luto deixa de ser um oponente, ele passa a ser um aliado. É algo que vai estar aqui do nosso lado. Que ao invés de ser alguém que vai nos confrontar, né, metaforicamente falando, encarando o luto como uma pessoa, ele não mais nos confronta, mas ele nos auxilia. Então você vive essa liberdade do aprisionamento do luto ao mesmo tempo que você vive essa parceria com o luto. E algo dentro desse processo, é interessante a gente pensar, a gente refletir, que existe uma aprendizagem nesse processo. Nós estamos aprendendo. E o que tem de aprender também nesse processo de luto? Eu gosto muito da ideia da gente guardar e cultivar tudo aquilo que foi construído com a pessoa que se foi. Quando a gente aprende a guardar tudo aquilo que foi construído e a cultivar, o que significa cultivar? Não deixar morrer, cuidar, sabe? Guardar aquilo. A gente consegue vivenciar com essas memórias de forma totalmente diferente do que no momento que a gente perdeu. Tem um exemplo que eu posso utilizar aqui com vocês, e é óbvio, é um exemplo, tá, pessoal? É totalmente diferente. Mas que é o exemplo de a gente passa por situações em nossas vidas que foram difíceis, que foram dolorosas, que foram amargas. E chega num futuro, a gente começa a se lembrar, por mais dolorosa que tenha sido essa situação, a gente começa a se lembrar com bom humor. De certa forma, a gente começa a se lembrar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais delicada. Por quê? Porque, de certa forma, nós nos permitimos aprender com aquela situação. Então, se permita guardar e cultivar todas as memórias, tudo aquilo que foi construído, dentro da sua rotina,
dentro de algum tipo de espaço, você cultivar isso, você guardar isso, você deixar isso em um espaço que, quando essa memória for invocada ali, quando essa memória vier, ela, de certa forma, não vai mais te trazer uma dor pela falta da existência daquela pessoa, mas sim uma sensação de que eu consegui construir coisas, memórias, como eu disse, rotinas com essa pessoa. Então, é necessário entender que isso é muito importante, o guardar e o cultivar todas essas memórias e tudo que foi construído. E aí, dentro dessa parte do processo, eu tenho algumas questões aqui que eu vou trazer para vocês, que é muito importante que a gente entenda. Eu já trouxe alguns princípios para vocês aqui de algumas coisas, mas eu quero agora trazer, de certa forma, em tópicos para que você consolide isso. O primeiro ponto dentro dessa realidade da aceitação é aceitar a realidade da perda. E o que significa isso? Não que já não tenha sido dito aqui por mim ou que você já não tenha ouvido. É que existe a diferença entre um fato e um fenômeno. Eu gosto muito dessa teoria. O fato é o que aconteceu, né? A realidade. E o fenômeno é como nós interpretamos, que nós podemos também chamar de verdade, a nossa verdade. Então, o que é necessário ser feito? Que esse fenômeno interprete a realidade, o fato que nós perdemos algo ou alguém. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre o funeral e o enterro. Infelizmente, nesse processo atual que nós estamos vivenciando de Covid-19, pouquíssimas famílias nesse período teve a oportunidade de realizar um funeral, de realizar o enterro do seu ente querido. Mas a participação nesse ritual, podemos chamar assim, é importantíssimo. Porque vai fazer com que você entenda que, de fato, você perdeu alguém. Então, aceitar essa realidade é o primeiro ponto. O segundo ponto é reconhecer o sofrimento. Se você está passando por um processo de luto, nós podemos colocar de forma paralela aí o sofrimento. Então, significa que você está passando por uma fase de sofrimento. Então, é necessário reconhecer que está sofrendo. E aí tem um ponto muito importante, né, como subtópico disso, que é se permitir expressar o sofrimento. É colocar para fora. E por isso que nós psicólogos defendemos muito a psicoterapia. Porque a psicoterapia é um lugar que você vai conseguir expressar esse sofrimento, que você vai conseguir colocar para fora. Muitas vezes você não consegue colocar isso com algum familiar, com algum amigo, ou para as pessoas que são religiosas, expressar isso por meio da religião, por meio de algo que você faz, pelo trabalho, enfim, por qualquer coisa. Você não consegue colocar isso para fora, não apenas em palavras, mas em atos, em atitude, em comportamento. Então é necessário que você coloque esse sofrimento para fora, que você coloque isso para fora. Então você reconhece o momento de sofrimento, ao mesmo tempo que você precisa expor isso. É óbvio que essa exposição não deve ser com qualquer pessoa ou com alguém que você não sente a necessidade de fazer isso. Mas busque expressar. E aí por isso que a gente fala da psicoterapia. Vai ter um profissional ali para te ouvir. Vai ter um profissional ali que vai conseguir te ajudar a atribuir esse sentido em algumas coisas que você, porventura, está passando. E o próximo ponto, dentro ainda da aceitação, desse processo de superação, é se adaptar ao contexto da vida sem a presença daquilo que você perdeu ou da pessoa que você perdeu. E aí é muito interessante a gente pensar sobre isso. Porque aí entra essa questão da rotina.
não é tão dito que mexe com a nossa rotina. E muitas vezes, passando pelo luto, a gente não percebe isso. Que mexeu com nossa rotina, mexeu com o nosso modo de viver. Mexeu ali com, como eu já disse, esse exemplo, eu gosto muito do café da manhã, de uma refeição, do fato de dormir com essa pessoa, do fato de compartilhar momentos com essa pessoa. Então, muda isso, essa rotina se transforma, ela muda. Então, você organizar uma nova rotina, obviamente, essas mudanças ocasionais, não é toda a sua rotina que precisa ser alterada, mas algumas mudanças ocasionais, é muito importante você realizar isso. E aí, sempre lembrando de tudo que já foi dito aqui. Sempre lembrando do processo de utilizar resiliência, de ressignificar, de aceitar a realidade, de reconhecer esse sofrimento. Então, e adequando a sua rotina ocasionalmente dentro de alguns pontos que você vai saber identificar que estão te machucando, que estão aumentando o seu sofrimento, para que, de certa forma, essa tensão que gera o luto seja aliviada. Então é muito importante. E aí, esse último ponto que eu quero trazer para vocês, antes de falar um pouco de alguns processos que pode te ajudar dentro desse contexto, é exatamente ter em você as memórias daquilo ou daquele que foi perdido. E aí, essas memórias que você vai cultivar e guardar, e aí explanando mais o que eu disse anteriormente, precisa ser coisas que vão permitir que você continue a viver. E continue a viver de uma maneira que esse sofrimento ele reduza. Então não é simplesmente guardar e cultivar as memórias de uma forma que te causa um peso, te causa uma tensão, te causa um sofrimento. Não é apenas isso. É guardar e cultivar, como eu citei no exemplo, aquilo que vai permitir a continuidade da sua vida. Então, isso é muito importante. Tem algo, né, que pode te ajudar nesse processo, que é bem interessante. Por exemplo, um local que você gostava de ir com aquela pessoa, você reviver essa memória de tudo aquilo que foi construído naquele lugar. Isso pode ser até dentro da sua casa, mas isso pode ser um local que vocês tomavam um café, um local que vocês se divertiam juntos. De você ir, e aí, sempre lembrando dessa resiliência, de você dar um sentido novo, de ressignificar. Como eu falei lá no começo, eu precisava daquela introdução porque isso vai nortear tudo que a gente está conversando. Isso permite com que você guarde aquilo de uma forma carinhosa, de uma forma benéfica. Não que vai te gerar mais sofrimento, mas sim que vai permitir a continuidade da sua vida. E aí eu queria trazer para vocês agora algo que não é uma solução, mas são mais sugestões de coisas que podem te apoiar nesse processo. O primeiro deles, a família. E isso que eu vou falar agora está baseado em algumas pesquisas, tá? A família, essa rede de apoio, esse ciclo social, essa malha social que te cerca. E aí também falando para as famílias que conhecem alguém que perdeu, né, que perdeu um ente querido. Então é muito necessário nós, que estamos passando por esse luto, se permitir sentir esse apoio das pessoas próximas, como essas pessoas próximas apoiar as pessoas que estão passando pelo momento de luto. Esse núcleo familiar é muito importante nesse processo. E muitas vezes não vai ser necessário o uso de palavras. Às vezes é um tempo que você gasta com essa pessoa, é abrir os seus ouvidos, ouvir e não julgar. Ouvir muitas vezes e não opinar sobre aquilo que a pessoa está falando. Empreste os seus ouvidos para essas pessoas que estão passando.
por esse momento. Eu gosto muito de um exemplo, uma certa vez eu ouvi isso. Uma pessoa estava grávida e a outra, ao invés de dar fralda, presentes, enfim, depois do 6º mês de gravidez, ela passou 3 meses e um pouco mais, quando a criança era recém-nascida, auxiliando ela nos afazeres domésticos. Olha que coisa interessante. Ela começou a auxiliar nos afazeres domésticos. Então, muitas vezes, não é apenas o ato de você falar, o ato de você... Não, às vezes é um tempo. É fazer algo concreto por essa pessoa. E isso, muitas vezes, vai ajudar muito mais do que você está falando. Essa pessoa talvez não quer ouvir nada nesse momento. Ela quer apenas ficar quieta, ficar no canto, ficar calada, parar um pouco. Então, seja esse apoio para essas pessoas que estão passando por esse momento. E você que está passando por esse momento, se permita ser ajudado. Se necessário, peça ajuda. Expresse aquilo que você sente. Com certeza isso vai ajudar no seu processo. Outro fator muito interessante é a religião / a espiritualidade. Como psicólogo, eu não tenho autoridade para falar sobre religião A, B, C, D, E, F, G. Mas nós, ou uma parte, entende o ser humano como a biologia do ser humano, psico, a mente, os processos mentais, social, tudo aquilo que circula a ele, e espiritual. E isso está dentro dessas pesquisas que eu estou comentando com vocês, que eu falei agora há pouco. A espiritualidade costuma ajudar dentro desse processo do luto. Então, se você não tem esse lado desenvolvido, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu estou apenas dando sugestões, como eu disse. Mas se você tem esse lado desenvolvido, se você exerce, de certa forma, alguma coisa ligada à religião, à espiritualidade, isso também pode servir como um apoio para esse processo. Outros fatores também, o trabalho. Tem muitas pessoas que conseguem trabalhar mais ou focar no trabalho e isso ajuda no processo de luto. Tem pessoas que se apoiam nos amigos dentro desse processo. Tem pessoas também que se apoiam na música. Essa pesquisa, quando falou de música, foi até uma surpresa para mim. Porque é óbvio que a música mexe com os sentimentos, que a música muitas vezes leva a gente para outro nível, né? Até dentro de processos psicológicos. E isso também é comprovado cientificamente. Mas a música como um apoio para pessoas em processo de luto, né, enlutadas, é algo que você pode desenvolver. Se você gosta de ouvir música, e até é interessante que não necessariamente a música, mas algo que você gosta de fazer. Tem pessoas que gostam de música, então você ouvir algo que te agrada, ouvir algo que vai, de certa forma, te trazer um sossego, uma paz, ou algo que você gosta de ouvir, que não necessariamente vai causar esse sossego e essa paz, mas que você gosta de ouvir, faça, desenvolva isso. Como quem gosta de fazer outra atividade, tem gente que gosta de fazer atividade física, gosta de correr, gosta de pedalar, gosta de nadar, enfim. Se você tem esse gosto, desenvolva isso, porque com certeza vai te ajudar nesse processo. E talvez, na minha humildíssima opinião, eu gostaria de ressaltar algo que pode te apoiar muito, que são os profissionais de saúde. O psicólogo, muitas vezes você precisa de um acompanhamento médico, você precisa de um nutricionista para te ajudar, enfim, tudo dentro da área de saúde. Um educador físico, né? Eu acabei de falar da atividade física, um educador físico para te ajudar ali naquele processo. E não querendo defender o que é meu, mas algo que eu acho determinante dentro do processo de luto é o auxílio de um psicólogo.
eu não tenho dúvidas, até porque é até redundante, é até um pouco bobo o que eu vou falar, eu não tenho dúvidas que a psicologia pode te ajudar nesse processo. Até porque se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui conversando com vocês sobre isso. Então perceba, esses profissionais de saúde com certeza vão te auxiliar. E a partir do momento que você procura, por exemplo, um psicólogo, eu não tenho dúvidas alguma que ele vai te auxiliar nesse processo de luto, que ele vai conseguir te ajudar nesse processo de luto. E com certeza, tudo isso que foi dito aqui agora para vocês hoje vai fazer um sentido totalmente diferente, vai ter um peso diferente. Porque você está tratando esse sofrimento, você está expressando esse sofrimento, você está se permitindo atribuir significados diferentes, sentidos diferentes, se acostumando com essa nova realidade, conseguindo adequar sua rotina. É um profissional que com certeza vai te ajudar em todos esses processos. E antes de encerrar, eu queria trazer para vocês um exercício, inclusive, eu vou pedir para quem estiver na produção desse projeto, colocar na descrição desse vídeo, ou de certa forma a gente vai disponibilizar de alguma maneira para vocês vão poder entrar em contato com a gente e a gente vai disponibilizar isso, mas se você puder anotar agora, anote. Eu vou até ler de forma devagar. Esse exercício para te ajudar nesse processo de superação. Lembrando que essa superação é inacabada, tá? Ela é um processo diário. Então, se você quiser fazer isso de tempos em tempos, ou quando você sentir isso, faça. É um exercício contínuo. Você pode responder isso uma vez ao mês, uma vez na semana, uma vez ao dia, uma vez por ano. Sinta-se à vontade, tá? Então, vou ler algumas perguntas para vocês e vou deixar. Você pode ir voltando o vídeo também, caso eu leia rápido demais de uma para outra, para que você anote e responda. Você não precisa mostrar isso a ninguém. Você pode apenas guardar isso para si. Mas escrever é como você tirar algo da sua mente e você se deparar com ele. Cara a cara ali. Então, eu gosto muito, inclusive, de passar isso para os pacientes. O ato de escrever. Você expressar através da sua escrita. Por mais que você não goste muito. Ou por meio de desenho também. É algo bem interessante. Inclusive, um psicólogo consegue fazer análise de desenho e de escrita. Mas não necessariamente para que a gente faça análise do que você vai escrever ou do que você desenha, enfim. Mas para que você se depare com aquilo que você pensa, tá? A primeira pergunta é: como me senti diante da perda? Você vai discorrer um pouco de como você se sentiu, ou como você se sente no atual momento diante desse algo ou alguém que você perdeu. Segunda pergunta: algo mudou no seu jeito de olhar para a vida e ou o mundo e ou a forma como me relaciono com outras pessoas? Esse é um ponto muito interessante. Se sua visão de mundo foi alterada, se sua relação com as pessoas ou com os objetos ou com as coisas foi alterada, então você perceber o que mudou. A terceira pergunta: do que sinto falta e do que não sinto falta? Isso com certeza vai te ajudar em um certo momento desse processo. Principalmente na questão desse novo sentido, do que você sente falta e do que você não sente falta. A quarta pergunta: o que ficou em mim disso que perdi? Então, dessa pessoa que você perdeu, ou de algo que você perdeu, o que ficou em você? O que ficou guardado em você? Lembra daqueles processos que a gente estava falando sobre guardar e cultivar as memórias? Então, o que ficou disso? Quais foram essas memórias? Quais foram as coisas que ficaram guardadas em você? A quinta pergunta: especificamente para a perda de uma pessoa, tá? Então essa daí é para as pessoas que perderam alguém. Como a ausência dessa pessoa me afeta? No que ela me afeta, né? Isso também vai te ajudar naqueles mesmos processos que eu acabei de citar.
E a última pergunta é: quais mudanças importantes percebo na minha vida agora? O que foi que mudou? O que foi alterado? Quais são os ajustes que foram feitos pela vida, pela ausência dessa pessoa? Então fica aí esse exercício para vocês, para que você responda, para que você faça. Reflita sobre tudo que foi conversado. Se você achar necessário, assista mais uma vez esse vídeo. Assista mais uma vez todos os vídeos que foram lançados pelo projeto. Com certeza, se você refletir sobre tudo que foi dito, você vai conseguir chegar a alguma conclusão dentro desse processo do luto e, com certeza, amenizar o sofrimento que você está passando agora. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu quero agradecer a você por se permitir ouvir sobre esse assunto. Um abraço e até mais.